Então, nós vamos dar continuidade, né, na nossa revisão, a segunda parte, tá? O tempo e o clima, muitas vezes eles são abordados equivocadamente, tá? Como sinônimos. Às vezes as pessoas falam tempo e não é tempo, é clima. Às vezes as pessoas falam clima e não é tempo. Por exemplo, o clima hoje está frio. Não, né, gente? É o tempo que está frio, certo? Por quê? Porque o tempo ele vai se referir às características da atmosfera em um determinado momento. Tá? Então, que nem hoje, agora de manhã, nossa, o tempo hoje de manhã estava muito frio. Porém, nossa, agora à tarde está muito quente. Então, a gente pode fazer o quê? Porque é momentâneo, né? São passagens de tempo, tá? De manhã pode estar uma coisa, à tarde pode estar de outro jeito, à noite a temperatura pode estar mais fria também, né? Então, são o que a gente está vivendo no momento, né? São as características da atmosfera em um momento, um determinado momento. Já o clima, ele corresponde ao quê? Ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar registrados ao longo de um período de tempo, precisamente 30 anos. Então, para a gente determinar, o clima da região sul do país é subtropical, é um clima subtropical. Tá, mas como que a gente vai saber disso? Através das estações climatológicas, né? Que registraram ali no período de 30 anos dados que dão referência que o clima aqui da nossa região é subtropical. Por quê? Devido às condições que está sendo vivida durante o ano, tá? Então, por isso que a gente tem essas diferenças, entenderam? Tranquilo ali a diferença de tempo e clima? Aí nós temos os climas, né? Os climas e as massas de ar, tá? Então, na atmosfera existem grandes porções de características semelhantes, como temperatura e umidade. Essas temperaturas e umidades, elas vão definir quais massas de ar estarão atuando em cada região, ou em determinada região, certo? Então, as massas de ar elas vão poder ser quentes ou frias, secas ou úmidas. Que nem a gente observa aqui nas massas de ar no Brasil, que atuam no Brasil, tanto no verão como no inverno. Tá? Observam aqui no verão, quais massas de ar que nós temos no verão? A equatorial continental, que fica aqui na região amazônica, né, devido ali à umidade da região amazônica, as características da região amazônica, equatorial atlântica, tropical atlântica e tropical continental, tá? As massas equatoriais, elas são massas o quê? Elas são massas onde que elas encontram ali densas coberturas vegetais, tá? E isso vai liberar o quê? Grande umidade. Vamos parar de riscar a tela. Vai liberar grande umidade. Tanto na floresta amazônica, devido ali à floresta, né? E o Oceano Atlântico, certo? As massas tropicais, elas já têm a tendência em ser mais secas, são massas mais secas. Principalmente quando ela é uma tropical continental. Por quê? Porque ela está se formando no continente. Essa massa tropical continental, ela se forma aqui nessa depressão do Chaco, tá? Que fica aqui entre o Paraguai, Bolívia, tá, gente? Então, ela se formando ali na depressão do Chaco, o que acontece? Vai ter ali uma massa de ar seco vindo para a nossa região. Por que esses tempos a gente está ali não está tendo a nebulosidade? Porque nós estamos com uma massa de ar seca, né? O ar seco preso aqui na nossa região. Aí a umidade não consegue avançar. Às vezes esse ar seco ele encontra com uma massa de ar polar. Aí por isso que a gente tem assim o clima, o tempo seco e frio. Entenderam? Tranquilo? Na região sul, a mesma coisa no inverno. Ó. No verão, as massas de ar, a equatorial continental, ela vai ali estar atuando em quase todo o Brasil. Olha, a tropical atlântica, ela atua até na Bahia, né? Tropical continental nos estados do Sul e no Mato Grosso do Sul. E a equatorial atlântica vai atuar aqui no Nordeste, né? E no Amapá. Observa como que ela vai modificar no inverno. Olha a equatorial atlântica continental, ela perde força, né? Ela só vai atuar na região amazônica, certo? A equatorial atlântica, ela vai se deslocar um pouquinho para mais ao norte, né, do país, ela não fica muito ao nordeste. Observam aqui como que ela está, onde ela se forma e aqui onde que ela vai estar se formando. Ela vai atuar mais no Maranhão, Pará e Amapá, tá?
E aí nós temos a tropical atlântica, que com o frio ela vai deslocar mais para o sudeste. E se deslocando mais ao sudeste e nordeste do país, o que que acontece? Ela vai continuar atuando aqui no sul, né? Porém, ela vai atuar na região centro-oeste também, devido à equatorial continental. Ela se deslocar, ficar mais na região amazônica, então essa daqui, a tropical atlântica, ela ganha força e ela atua na região centro-oeste e região nordeste também, tá? Chega até o Piauí e Paraíba, certo? E aí nós temos a massa de ar polar atlântica, que é a massa de ar fria, né? Que vai estar ali regendo esse período, né? No inverno, onde que ela vai atuar em toda a região sul do nosso país, que nem hoje nós temos uma massa de ar polar atlântica instalada aqui no nosso país, na nossa região, no nosso município, tá? Por isso que nós estamos tendo um dia frio, um dia gostoso, tá? Um dia agradável. Certo? Se na prova, agora eu quero perguntar para vocês, se na avaliação eu fazer a seguinte pergunta: quais massas de ar atuam na região sul do Brasil? Tá? Quais massas de ar que atuam na região sul do Brasil no verão e no inverno? Qual estarão atuando? No verão, quais são elas? Quem pode responder para mim? Equatorial. No verão, presta atenção. Ó, observam as setinhas. Tropical, continental e a outra que não dá para ver que tá tampando. Aqui, ó. Tá vendo? Então vai ser, ó, no sul do Brasil, nós vamos ter a massa de ar tropical continental e a tropical atlântica, né? São as duas massas de ar que vão estar ali atuando na região sul, certo? E no inverno, quais são as massas de ar que vão estar atuando? A polar atlântica e a tropical atlântica. Isso, muito bem. No inverno nós temos qual? A tropical atlântica e a polar atlântica, né? Que estarão ali atuando na região sul do Brasil no inverno. Tá bom, Miguel? Certo? Tranquilo, pessoal. Vamos seguindo. Então, as massas de ar... Professor, posso falar um negócio? Pode. É chuva ou sol, é Globo Mirassol. Tá. As massas de ar... Perdeu. As massas de ar formadas nas regiões polares marítimas são frias e úmidas, tá? E as massas de ar originadas em regiões tropicais continentais são quentes e secas. Massas de ar tropicais que se originam em áreas equatoriais, elas vão ser o quê? Vão ser úmidas também, tá bom? Ao se deslocarem, elas vão... Quando a massa de ar está se deslocando, o que acontece? Ela vai encontrar ali os elementos atmosféricos dos lugares por onde elas passam. Aí elas também vão modificando, né? Em cada região vai acontecendo, ou vai chover mais, ou vai chover menos, né? Depende do local que ela chegar, como que vai estar ali os elementos atmosféricos também. Certo? Tranquilo, pessoal? Aí... Oi. Só que você está falando, né, das massas de ar no verão. Sim. No Paraná é o tropical continental e o tropical atlântica, né? Isso. E no inverno, polar atlântica e tropical atlântica. Ok? Tá. Beleza, então. Claro, né? Aqui a gente tem uma representação das massas que estão atuando. Então, a gente vai por essas massas. Só que pode haver o quê? Às vezes... Muitas vezes, com a intensa umidade e os ventos, né, até a equatorial atlântica chega aqui na nossa região. Mas aqui no mapa a gente vai pela representação do mapa, tá bom? E aí vai ter o quê? Os elementos atmosféricos atuando. Aí as massas elas podem se encontrar, podem formar ali grandes nebulosidades, né? Muita chuva, ou elas podem acabar ali não se encontrando e ficar permanecendo ali um ar seco e quente, né? Muitas vezes, ok? Agora nós vamos estudar os climogramas. O que é um climograma? O climograma, gente, é uma representação gráfica de dados climáticos. Ela vai tratar ali de um recurso fundamental para a realização de estudos sobre o clima. Se eu perguntar na avaliação que vai cair o que é um climograma,
vocês vão ter que colocar lá, representação de dados climáticos, onde vai retratar ali os recursos fundamentais para a realização sobre o estudo do clima, né? Então, é isso que é um climograma. E o que ele vai apresentar? O climograma ele vai apresentar as médias mensais de precipitação e temperatura. Com o climograma, a gente vai saber, ó, que nem nós temos aqui Brasília, a gente vai saber a temperatura, né, cada mês e a média de temperatura, né, mais precisamente, e o quê? E a precipitação, né, que nós tivemos em cada mês. Então, se a gente olhar aqui, Brasília fica na região centro-oeste do Brasil. Ah, qual que vai ser a média de chuvas ali no período do inverno? Principalmente junho, julho e agosto. Nossa, é muito baixa, né? Quase não chove em Brasília. É bem pouquinha chuva. Nós temos lá o tempo é mais seco no inverno, porque é uma característica da região central do nosso país, tá? Então, por isso que a gente tem o quê? Observando o climograma, nós temos o quê? As chuvas principais, elas ocorrem em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, né? Depois já começa a diminuição da precipitação, tá, gente? Sempre quando eu falar com vocês precipitação, é chuva, tá? Para vocês já entenderam ali palavrinhas novas, então a precipitação é a chuva, certo? E aí milímetros que ela é dada. Que nem nós tivemos ali dezembro e janeiro, principais meses, acima de 240 milímetros de chuva em um único mês, tá? E as temperaturas ficam ali amenas, elas vão ficar sempre ali acima de 15 graus, ou seja, vai ficar entre 18 e 20 graus a temperatura média na capital federal. Ok? Tranquilo? Então, vocês entenderam o que é o climograma, né? Se eu perguntar na prova o que é um climograma, vocês vão saber que o climograma é o quê? Representação gráfica de dados climáticos, onde que vai tratar ali o estudo, os recursos fundamentais para os estudos sobre o clima. Certo? Tranquilinho? Deixa eu ver a carinha de vocês como que tá. Estão assustados ou não? Todo mundo de boa na lagoa? Aí sim. Então vamos lá, vamos continuar, senão não dá tempo. Aí aqui nós temos outros climogramas, né? E daí nós temos os climas no mundo. Tá? Então no mundo nós temos o quê? Vários tipos de clima, tá? Que são existentes, tá? Então existem vários tipos de clima no mundo, cada um com suas características diferentes, né? Alguns eles vão apresentar temperaturas e umidade elevada, sendo considerado quente e úmido. Outros, temperatura e umidade baixa, considerados frios e secos, né? E esses fatores se alteram por quê? Fatores como a latitude, temperatura atmosférica, altitude, continentalidade e maritimidade vão influenciar ali no clima de cada região. Se eu perguntar para vocês, e um clima semiárido, será que é favorável para a agricultura? Sim ou não? Clima semiárido. Não, né? Por quê? Porque nós temos o quê? A escassez da chuva, né? Nós temos uma baixa quantidade de recursos hídricos, então não é favorável para a agricultura. Se for um clima subtropical, já vai ser favorável para a agricultura? Subtropical, lembra aqui da nossa região, subtropical. É mais favorável para a agricultura? É, né? Por quê? Porque chove ali, tem rios abundantes, tem recursos hídricos melhores. Então, a gente tem que saber dessas diferenças, né? Então, onde que nós temos ali lugares onde que tem uma quantidade maior de chuva, favorável à agricultura. Quando a gente não tem, desfavorável, tá? Aqui nós temos os climas do mundo, certo? Eu queria que vocês pegassem lá na página 366 e vocês abrissem a página para a gente estudar agora um pouquinho pela página, que nós vamos ler os tipos de clima para vocês entenderem melhor, certo? Que página, prof? 366. 366. Conseguiram pegar? Então vamos lá.
Eu vou escolher alguém, daí começa a ler para mim, aí depois cada um vai destinando o próximo para continuar a leitura. Helena, pode começar a ler o clima polar? Clima polar? Isso. Na maior parte do ano, as temperaturas são muito baixas, em geral abaixo de 0 graus Celsius, apresentando pouca umidade nessas regiões. As precipitações ocorrem principalmente em forma de neve. Isso, então regiões polares, representada aqui no gráfico branco, né? Toda essa parte mais ao norte ou mais ao sul, que fica onde? Próximo aos polos, tá? Clima frio, quem você indica, Helena? Tem que ser um menino ou pode ser uma Tanto menina? faz. Tanto faz? Então a Júlia. Júlia, lê para mim o clima frio. O João caiu, professor. Tá bom. Pode Os continuar. períodos de verão são curtos e os invernos são rigorosos, com temperaturas baixas e precipitações de neve. Isso, então vocês vão ver que no clima frio a gente tem o quê? Períodos de verões muito curtos, né? Clima frio, porção roxinha, ó. Clima frio, mais ao norte, né? Onde que a gente tem mais a quantidade no hemisfério norte, por ter uma maior quantidade de massa terrestre, né? Continente exposto, a gente tem uma maior quantidade de frio, né? De clima frio, tá? Quem você indica? Júlia? Alana, Alana. Clima de altas montanhas, Alana. Ocorre em áreas de elevada altitude, com verões curtos e invernos longos, apresentando temperaturas baixas praticamente o ano todo. Isso, o clima de altas montanhas a gente vê aqui na região do Tibete, tá? Por quê? Devido ali ser o maior planalto do mundo, tá? Então ali a gente encontra o quê? Clima de altas montanhas, tá bom? Próximo. Opa, desculpa, acho que eu falei errado para vocês. Não é isso mesmo, tá certo. Próximo, quem que você indica? O Henrique. Henrico, clima temperado. Professor, que página? Não achei. 367. Isso. Ué, só tem pergunta aqui. Mas você tá na apostila 2? Não. É geografia, lembrando? É. Falando de outra pessoa. Espera aí. Conseguiu, Henrico? Sim. Pode ler, então. Clima temperado. Possui as 4 estações do ano bem definidas. Os verões são quentes e os invernos rigorosos, com temperaturas baixas e frequências precipitadas de neve. Isso. Então, o clima temperado é quando a gente tem ali o quê? As 4 estações do ano bem definidas. Então, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem o quê? O clima temperado, tá, gente? Principalmente aqui na Alemanha, essa região, a gente tem o clima temperado. Clima mediterrâneo. Quem que você indica, Henrico? Bernardo. Bernardo, lê para nós o clima mediterrâneo. Tá aí, Bernardo? Acho que ele não está. O Bernardo Miguel. não está. Miguel, lê para nós o clima mediterrâneo. Oi, tá me ouvindo? Sim, pode ler. Clima mediterrâneo. Apresenta inverno úmido e verão quente, com baixo volume de precipitação. Isso, então nós temos aqui a região, ó, clima temperado, Espanha, tá? Portugal, clima mediterrâneo. Inverno úmido, porém o verão quente, né? Quente com baixo volume de chuva. Esse é o clima mediterrâneo.
certo? Quem você indica para ler o clima subtropical? Léo Corb. Léo Corb, lê para nós o clima subtropical. Apresenta temperaturas elevadas no verão e precipitações bem distribuídas ao longo do ano, no outono e no inverno. As temperaturas tendem a ser mais baixas. Isso, então, ó, vocês observam que no subtropical, a gente tem aqui na região sul do nosso país, né? Pega ali no hemisfério sul do continente americano e aqui nos Estados Unidos, tá? Na parte do hemisfério norte do continente americano. No clima subtropical, gente, nós vamos ter o quê? Temperaturas elevadas no verão, como nós somos acostumados, né? Com verões muito quentes, e os invernos, no outono e no inverno, o que acontece? As temperaturas são um pouco mais baixas, tá? Com essas temperaturas tendem a ser mais baixas. Por quê? Devido ali à massa de ar polar que atua na nossa região. Polar atlântica, né? Porque se forma aqui nessa região, tá? Devido ali aos ventos vindos do Círculo Polar Ártico. Por isso que a gente tem essa friagem que nós temos aqui, que muitas vezes acontece até geadas, certo? Virando a folha, quem que você indica, Léo? Clima equatorial. Professor, você viu que vai lançar nota de 200? Espera aí. Olavo. Qual? Olavo. Clima equatorial. Matheus, vamos prestar atenção na aula, tá? Olavo, lê para nós o clima equatorial. Página 368. É caracterizado pela grande quantidade de chuvas durante o ano todo e também por apresentar temperaturas médias elevadas superiores a 25 graus ao longo do ano. Isso, então, clima equatorial, ó, podem observar que é nessa porção da linha do Equador, onde que nós temos ali o clima equatorial, tá? É o quê? Chuvas o ano todo bem distribuídas, tá? Claro que ali nós temos os meses do inverno, que é um pouquinho menor a chuva, porém ainda continua sendo, perante a nós aqui, nossa região significativa. Durante o verão, chuvas beirando ali os 300 milímetros, certo? Então, clima equatorial, clima quente, temperatura acima de 25 graus, tá? O ano inteiro, não tem frio, não tem inverno, tá? Lá pode ser que ocorra algum dia ou outro uma friagem devido à massa de ar polar chegar até a região amazônica, porém essa friagem para eles é o quê? 20, 22 graus, que eles sentem frio, certo? Então esse é o clima equatorial, são acostumados ali com o clima muito quente. Quem você indica para o clima tropical? Léo Corb. Ele já foi. Eu acabei de ler. Eu que te indiquei, Zé. Fernando. Lefer. Tem como característica marcante o verão e o inverno, bem definidos. Ou seja, inverno seco e verão úmido e quente. Isso, então o clima tropical, gente, é o clima aqui, ó, nessa parte onde fica ali os trópicos, tá? É onde que nós temos um verão quente e úmido, inverno seco. Outra característica aqui, ó, do nosso centro-oeste brasileiro. Por isso que a gente tem ali períodos onde que não tem chuvas, né? Chuvas mais baixas, que é no período do inverno, e num verão muito chuvoso, que isso é uma característica do clima tropical. Clima semiárido, quem lê, Fer? É o Léo Centenário. Pode ler, então, Léo Centenário. Clima o quê? Semiárido. Ah, tá. Apresenta longos períodos de seca e períodos com pouca chuva, acompanhados de temperaturas médias elevadas. Isso, então clima semiárido, gente, é aquele clima onde que nós não temos muita chuva, tá? É um clima onde que, ó, para vocês terem ideia, as chuvas não chegam nem a 150 milímetros no mês mais chuvoso. É o clima semiárido onde nós temos aqui no Brasil, tá? Nessa região, na África, aqui na Austrália, tá? Na Oceania, aqui na Austrália, e depois vem o clima desértico, tá? Então, o clima semiárido, ele não é propício para a agricultura, tá? Por que ele não é propício para a agricultura? Devido à falta de chuvas, certo? Oi?
devido à falta de chuvas, o clima semiárido ele não é propício para a agricultura, tá, gente? Então, isso vocês têm que ter em mente, né? Que cada clima tem ali uma característica, certo? Então, vai ter ali temperaturas elevadas, tá? Eu quero ler. Tá. As temperaturas são elevadas o ano todo e a precipitação é muito baixa. Doutora, eu vou no banheiro e já volto, pode ser? Beleza, João. E a precipitação é muito baixa. Lê então ali, Matheus, o clima desértico. Caracteriza-se por ser extremamente seco durante a maior parte do ano, sendo quente durante o ano e muito frio à noite. Existem climas desérticos com temperaturas médias elevadas e climas desérticos frios, com temperaturas abaixo de zero em vários meses do ano. Isso aí a gente tem, dependendo da posição geográfica que está o deserto, a gente vai ter ali temperaturas muito frias, muito baixas, tá? E em lugares vai ser a temperatura muito alta. Isso dali depende, né, o local que está situado o deserto. Certo, meu povo? Então, vocês observam que os desertos, eles ficam ali próximas aos trópicos, tá? Os maiores desertos, eles estão nas linhas dos trópicos, certo? Aqui, se a gente não tivesse uma influência também da floresta amazônica, a nossa região seria um grande deserto, tá, gente? Graças à Amazônia, por isso que a gente tem que preservar a Amazônia. Porque se não fosse a Amazônia, aqui seria um grande deserto, tá? Porque se vocês observarem, essa faixa é uma faixa onde que nós temos linha de deserto. Os trópicos, eles têm a linha dos desertos, tá? Deserto do Saara, maior deserto do planeta, certo? Não tem ali, não há condições de ter ali agricultura, né? Muito difícil, devido à condição climática que possui na região. Gente, referente aos climas, tranquilo para vocês? Sim. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu só parar de compartilhar a tela. O que vocês têm que saber? Os climas, né, gente? Os climas, vocês têm que saber ali as características de cada clima, né? Clima, é fácil a gente identificar. Clima polar, onde que as temperaturas são sempre muito baixas. Clima frio, são verões curtos, né? Invernos são rigorosos, precipitação de neve, temperaturas baixas. Né? Então, vocês têm que saber ali diferenciar, né? Que nem o clima subtropical aqui da nossa região. Clima subtropical, nós temos ali temperaturas muito elevadas no verão, temperatura muito baixa, temperaturas amenas ali no outono e inverno, né? Nessa transição da estação do outono para o inverno, a gente tem períodos ali frios, né? Períodos que na primavera também, para o verão, tem períodos que são mais frios, períodos mais quentes. Por quê? Porque a gente está passando pela transição, se preparando ali para a chegada do verão, né? Da primavera, ou no outono, pela chegada do inverno. Então, são as transições que a gente tem ali, as duas transições. Certo, minha gente? Outra coisa. Prof. Oi. Quantas questões vai ter na prova? Na prova serão 7 questões, tá? Outra coisa que eu queria ver com vocês. Climograma. Tá certinho? Todo mundo conseguiu entender o que é um climograma? Beleza? Ótimo. Então, relembrando, climograma é uma representação de dados representação gráfica de dados climáticos, né? É um recurso fundamental para quê? Para a gente ali estudar sobre o clima, né? Fazer um estudo sobre o clima. Quais são o que esse climograma ele vai apresentar? Qual a informação que ele mostra para a gente? A precipitação e a temperatura média mensal, tá? De algum lugar. Isso é muito bom a gente saber, por quê? Porque a gente pode fazer um comparativo de um ano para o outro, como que foi, certo? A gente pode ver como... Aí nós temos os eventos, né? Que ocorrem também, a Laninha, o El Niño, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas a Laninha, o resfriamento do Oceano Pacífico. Quando a gente tem o resfriamento do Oceano Pacífico, ele vai interferir no nosso clima. Por que ele vai interferir no nosso clima? Porque nós vamos ter o quê? Um período maior de tempo seco, né? Porque quando o Oceano Pacífico ele resfria, a nossa região ela perde umidade. Quando o Oceano Pacífico ele esquenta, que ele está na parte do El Niño, o que acontece? O aquecimento do Oceano Pacífico, a gente tem o quê? Uma maior precipitação na nossa região.
tem esses fatores também que interferem. Quando a gente tem uma maior precipitação na nossa região Nordeste passa por um período maior de seca. Aí acontece ao contrário quando está a Laninha. A Laninha atuando, né, no Oceano Pacífico, o que acontece? Região Nordeste chove, região Sul fica um período mais seco, certo? Então, são os fatores ali climáticos que acontecem no nosso no planeta, que eles interferem ali na nossa vida também. Certo, pessoal? Outra coisa que eu queria falar com vocês, lembrando, amplitude térmica. Todo mundo lembra o que é uma amplitude térmica? Beleza, para a gente saber a amplitude térmica, nós vamos fazer o quê? A diferença entre a temperatura máxima do dia e a temperatura mínima do dia. Então, a gente tem que fazer a continha, o cálculo, né? A temperatura máxima menos a temperatura mínima. Esse valor que dá, que nem nós temos na apostila, de 28 graus de temperatura máxima em Belo Horizonte em um determinado dia, e a temperatura mínima foi de 13 graus, né, nesse mesmo dia. Então, a amplitude térmica foi de quanto? 15 graus no dia. Então, a temperatura aumentou ali 15 graus neste dia, tá, gente? Então, isso dali se chama o quê? Amplitude térmica. É a variação da temperatura máxima, quer dizer, da temperatura mínima para a temperatura máxima do dia. Isso dali acontece todos os dias, né? Nós temos essa amplitude térmica, claro. Tem dias ali que são muito frios, que fica uma massa de ar fria presente na nossa região. Quando ela fica, o que acontece? A temperatura vai ser lá 9 graus e a máxima deu 11. Claro, vamos ter uma amplitude térmica ali de 2 graus somente, né? Por quê? Porque uma massa de ar polar fria está aqui na nossa região. Certo? Sobre as massas de ar no Brasil. As massas de ar no Brasil, tranquilo também, né, gente? Quais que atuam aqui na região sul no verão? Quais são as massas de ar que atuam no verão aqui na região sul? A tropical continental e a tropical atlântica. Muito bem. E no inverno, quais massas de ar atuam na região sul? A tropical atlântica e a polar atlântica. Muito bem. Então, são as massas de ar que estão atuando aqui na nossa região, tá? Então, gente, é isso, tá? Amanhã, a nossa avaliação começa às 11 horas. Eu conto com a presença de todos na avaliação, tá, gente? Todo mundo ali presente na avaliação. Estudem, tá? Para a prova. Não tá difícil. Tá bem fácil a avaliação, tá? Então,